Povo de Deus, nessa liturgia dessa segunda-feira, dia 15 de dezembro, fim de ano, eu quero me fixar no que diz o Salmo. O Salmo se inicia dizendo: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Aqui está algo que talvez, quando nós estamos lendo, passe desapercebido, mas é algo que, de modo essencial, deve nortear a nossa vida. Essa pergunta que o salmista está fazendo aqui, esse desejo, essa súplica, é algo de essencial para qualquer católico, cristão, qualquer pessoa que viva, que exista. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. O que deve governar a nossa vida e direcionar a nossa vida deve ser essa pergunta: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Mostra-me, Senhor, o que Tu queres de mim. Aqui está o grande motivo da nossa existência, aqui está o grande motivo, o grande motor da nossa vida deve ser essa oração: Senhor, me mostra quais são os caminhos que eu devo seguir. Senhor, me mostra qual a Tua vontade. Esse desejo de conhecer a vontade de Deus já demonstra um coração aberto. Todos nós, meus irmãos, vamos errar e podemos até errar. Deus sabe que nós erramos, pecamos, então por isso Ele fez também a confissão, para pagar os nossos pecados. Mas quantos de nós verdadeiramente fazemos essa pergunta? Talvez tenha pessoas que passam a vida inteira sem se perguntar isso: qual é a vontade de Deus para mim? Mas olha que grande problema. Você não deve viver a vida como se a vida não tivesse sentido, como se a vida não tivesse propósito, como se Deus tivesse soltado você nesse mundo e deixado você para fazer o que você quer, deixado você ao léu. Não, nada disso. Deus te colocou nesse mundo com um sentido, com um propósito. Agora, como você vai descobrir esse sentido e esse propósito? A primeira coisa é ter o desejo de descobrir, e a segunda coisa é perguntar para Deus. E aqui eu te pergunto: você acredita que Deus pode falar com você? Você acredita que Deus fala conosco? Se você não acredita, então aí já cai por terra tudo. Mas eu, Padre Rafael, afirmo: na Igreja Católica nós acreditamos que Deus fala sim conosco. E deixa eu dizer, Deus não é fofoqueiro, Ele não manda os outros falarem, não. Ele quer que você escute a voz dEle. Ele quer falar diretamente com você. Ele não precisa fazer fofoca. Precisa fazer fofoca: ah, Marcos, vai lá e diga para tal pessoa que eu quero isso e aquilo. Deus só faz isso quando você não quer escutar o que Ele tem para te dizer. Mas o desejo dEle é falar diretamente com você. Mas a primeira coisa, como eu disse, dentro de nós precisa brotar o desejo de querer saber qual é a vontade de Deus. Eu tenho que desejar, eu tenho que querer conhecer a vontade de Deus. E a segunda coisa é perguntar para Ele. Primeiro eu quero, e depois eu pergunto: Senhor, qual é a Tua vontade? E olha que bonito: aos pobres Ele ensina o seu caminho. Por que Ele ensina aos pobres? Ele não ensina aos ricos. E claro, aqui nós não estamos falando de dinheiro, mas estamos falando de pobre no sentido daquele que é aberto, daquele que é dependente, daquele que é humilde. O humilde se coloca na presença de Deus perguntando: Senhor, qual é a Tua vontade? Porque o humilde quer que Deus governe a vida dele. O orgulhoso não, o orgulhoso se governa, o orgulhoso se manda, e pior de tudo, quer ainda mandar nos outros. Não só se manda, ainda quer mandar nos outros. Mas o primeiro passo é deixar que Deus governe a minha vida. Então eu me coloco na presença de Deus perguntando: Senhor, qual a Tua vontade? Aos pobres Ele ensina o seu caminho. E até mesmo se você anda numa vida errada, de pecado, ou fora do caminho de Deus, diz o salmista: reconduz ao bom caminho os pecadores. Deus faz isso, Ele reconduz
ao bom caminho aqueles que estão fora. Você pode ser pecador, você pode ser o que for, mas se você se coloca na presença de Deus, dizendo: Senhor, qual a tua vontade, qual o teu desejo para a minha vida, então Ele pega você e reconduz, coloca você no caminho dele. Basta que cada um de nós, nessa Santa Missa, e daqui para frente na nossa vida, sejamos corajosos, sejamos humildes, pobres de coração, para fazer essa pergunta: Senhor, qual a tua vontade? Qual o teu desejo? E aí, é claro, se prepare, porque Ele vai dizer, Ele vai te mostrar o caminho que você deve seguir. E de repente esse caminho nem seja aquele que você gostaria, mas não importa, o mais importante é fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.